Aleluia. Creia, né? Nós estamos aí nessa série Novos Degraus Me Esperam. Diga: novos degraus estão me esperando. Eles estão posicionados. E eu coloquei aqui o tema: será que eu estou preparado? Já pensou nisso? Os degraus já estão te esperando, mas será que você está preparado? Será que você está pronto para isso tudo? Porque todos sabemos que Deus é fiel. É ou não é? Fiel. E que Ele já tem tudo preparado para cada um de nós. Ele é fiel. Ele já tem tudo preparado. Peraí, então tem alguma coisa errada. Por que ainda não atingiu? Por que ainda não alcançou? Por que ainda não tomei posse? Aí nós começamos a entender que a maior dificuldade é saber se nós estamos preparados para alçar voos mais altos, para subir degraus de realização na nossa vida. Diga: eu quero subir esses degraus. Você já imaginou que Deus tem coisas tremendas para fazer na vida da gente? E aí tem gente que fala assim: mas ele tinha um pai rico. O outro fala: não, mas ele teve sorte. O outro fala: não, mas ele teve bons amigos no caminho. Você precisa ter bons amigos no caminho quando você tem o melhor amigo de todos os tempos, Jesus Cristo. Ele disse: já não vos chamo de servo, mas vos chamo de... Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então peraí, tem alguma coisa que está faltando no meu coração. É entender que Jesus quer compartilhar conosco. Jesus quer liberar sobre a sua vida. Só que você precisa estar atento. Pessoas que tiveram comportamentos que as fizeram se distanciar da realização e nem perceberam. Olha, eu posso citar aqui para você Saul. Ele não era nada, mas se transformou no rei de Israel. Forte, né? Ele não era, mas se transformou no rei de Israel. Depois que ele era rei de Israel, ele se tornou um nada. Fala agora como rei. Fala agora como rei. Ele se transforma em nada. Explica para mim como é que funciona isso. Ele era nada, mas dependeu de Deus. E quando ele achou que era rei, quando entrou sobre ele o orgulho, quando ele começou a achar que não precisava mais que ninguém se metesse, vamos dizer assim, entre aspas, na vida dele, o que aconteceu? Caiu. E aí nós começamos a perceber que nós precisamos tomar certos cuidados, porque nós fomos concebidos para adorar a Deus. Ele, enquanto não tinha nada, se predispunha a fazer exatamente tudo que Deus orientava. Ele vinha de uma linhagem de reis? Não, porque ele foi o primeiro rei. Não existia nenhum antes dele. Na verdade, ele foi atrás das mulas do pai dele, e no caminho, quando ele pensou que ia achar as mulas, o sacerdote lá, o profeta, né, achou ele. E aí Samuel foi lá e ungiu, consagrou segundo a ordem de Deus, e deu a ele algo que ele jamais poderia ter. E depois que ele tem um palácio, que ele tem uma estrutura, que ele tem tudo na mão dele, ele consegue perder tudo. E aí nós começamos a entender porque muitas vezes a nossa vida, eu falo que os novos convertidos costumam dizer, os novos convertidos têm milagres, e os mais antigos começam a reclamar: poxa vida, no começo aconteceu tanta coisa, tanto milagre, mas agora que eu já estou convertido há 10 anos, há 8 anos, há 15 anos, parece que não acontece mais nada. Como você era quando você se converteu? Só entre nós, não precisa contar para ninguém. Quando você aceitou a Jesus, logo depois você começou a chorar, e aí a sua oração é assim: Deus, faz de mim o que o Senhor quiser. Jesus, minha vida está nas tuas mãos. Vocês não fizeram isso? A 99% dos crentes fizeram isso.
Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer. Olha, eu estou aqui, eu sei. Aí a gente, de repente, libera umas palavras. Você vai fazer um jejum, ou você vai ler a Bíblia 7 dias, vai pegar a palavra, aí você vai ver, e a pessoa vai para cima. Ele tem canseira? Me usa, Senhor. Ele tem canseira? Não, que canseira. Ele está agora vivendo Cristo. Mas quando ele vai ficando mais velhinho assim, mais experiente, ele tem canseira? Tem. Vigília, você não sabe que amanhã eu tenho que trabalhar? O único dia que eu tenho para descansar é sábado. Aí eles botam essa vigília na sexta à noite, aí acaba eu chegando em casa no sábado já tarde, aí eu tenho que ir na feira. Você não sabe o que eu tenho que fazer. Mas antigamente ele preocupava com isso? Não. Então peraí, a escada continua no mesmo lugar. Quem mudou de posição foi você e eu. Nós mudamos de posição, porque a escada não saiu do lugar. Ou seja, Jesus não saiu do lugar, a promessa dele não saiu do lugar, a direção dele não saiu do lugar, a prosperidade dele não saiu do lugar, as curas dele não saíram do lugar. Olha para o irmão do lado e fala: mas você saiu. E agora? Quanto nós queremos ver Deus operar, né? E aí quando a gente vai para um outro sujeito, que até outro dia nós falamos dele, já ouviu falar de Ló? Sim ou não? Sim. Ele saiu lá da terra deles, né, de Ur lá. Ele era sobrinho de Abraão. Ele não tinha nada, é só sobrinho de Abraão. Mas depois de um tempo, ele se tornou muito rico, muito próspero. E aí vem aquela situação que ele não entender, que a riqueza dele aconteceu quando ele estava debaixo da orientação de Abraão, porque Deus era com Abraão. E agora quando você olha para cá, você fala assim: peraí, aí depois que ele chegou a ser próspero, que ele já sabia que estava conhecendo a manifestação, a orientação do tio dele, ele pede para seguir uma carreira solo, porque entrou orgulho. E quando entrou orgulho, ele quis ter a vida dele. E quando ele teve a vida dele, ele perdeu tudo. Puxa vida, nós olhamos para Saul e entendemos: Saul não era nada e se tornou rei. Quando era rei, o orgulho pegou ele e ele se tornou nada. Agora a gente olha para Ló, a mesma coisa. Ele acha que já é e ele descobre que ele nunca foi. Por quê? Porque tudo que nós temos, para nós que somos cristãos, nós cremos, veio de Deus. Então só tem um que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quem é? Deus. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a entender que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Os degraus não saíram do lugar. Quem saiu do lugar correto da presença dos degraus que esperavam foram nós e eles. Eles saíram. Deus não mudou a promessa dele. Abraão foi próspero, mas Ló abandonou ele. Mas Deus não abandonou ele. Ele não abandonou Deus. E é isso que muda a nossa vida. Quando nós entendermos que fomos criados para adorar a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. Será que eu estou preparado? Pergunta para a pessoa do lado: você está preparado para adorar a Deus dessa maneira? Veja que Deus se disponibilizou a retirar seu povo do Egito e da servidão de Faraó. O povo estava lá no Egito, escravo, estava totalmente debaixo da tutela de Faraó. Tinha que produzir do jeito que ele queria, tinha que construir do jeito que ele queria. Eles passavam maus bocados. E aí de repente Deus separou Arão para acompanhar, né? Para acompanhar o seu povo até a saída. Você sabe que aconteceu uma opção de coisas. Houveram pragas, sim ou não? Sim, houveram pragas. E depois eles ficaram retidos na frente do mar, sim ou não? E depois o mar se abriu. E você vai vendo, o mar se abriu, aí eles estão passando, atrás deles vem lá todo aquele povo lá do Egito, mas eles passaram e o mar fechou. E o mar que abriu para o povo israelense, ou israelita, fechou em cima dos egípcios e matou todos. Tudo isso a gente está aqui olhando e fala assim: puxa vida, que situação, né? Deus separou eles para serem tirados, libertos, restaurados, transformados. Mas Deus fez a promessa. Ele cumpriu a promessa? Sim ou não? Sim.
Ele cumpriu a promessa. Ele falou que ia tirar eles do Egito e tirou eles do Egito. Mandou as pragas, as coisas ficaram difíceis, ele tirou mesmo. Não foi mais ou menos. Mas Deus tinha coisas maiores ainda para fazer? E por que Deus não pegou e falou assim: ó, a promessa para você, Abraão, é ir para Canaã, a terra que mana leite e mel. Já pegou ele aqui e pá, colocou ele lá. O que será? Nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de nos liberarmos de comportamentos. Nós acabamos aderindo, nós somos muito voláteis, né? A gente, qualquer coisa, se você andar com uma pessoa que fala muito palavrão, se bobear, daqui a pouco você está falando palavrão. Se você andar perto de pessoas que fazem outras coisas erradas, daqui a pouco você começa a sentir, sabe? Poxa, por que não? Você pode ver que tem crente hoje bebendo à vontade aí, mas por quê? Porque eles ficam perto de pessoas que bebem, daqui a pouco ele volta para a igreja e pergunta para o pastor: mas por que não pode mesmo? Ele não fala assim: coitado, aquela pessoa está fora do propósito. Ele já se coloca fora do propósito para facilitar o trabalho do diabo, né? Pode trair a mulher? Não deve, não pode. Mas daqui a pouco ele começa a andar com gente que só faz essas coisas. Daqui a pouco ele está pensando: por que não? Por que não? É assim, nós somos voláteis. O ser humano é volátil, ele facilmente. E quando a gente começa a olhar para cá, a gente começa a perceber que Deus tinha que tratar o quê? O caráter. Por quê? Porque eles tinham ficado tão perto daquele povo egípcio, que alguns comportamentos, alguns hábitos, né? Algumas coisas que eles faziam já estavam ficando tão igual, tão parecido, que até para adorar a Deus estava difícil para eles. Imagina que quando Moisés foi até Faraó, ele chegou lá e falou: Faraó, seguinte, libera o povo, porque o povo quer viajar para Cancún, quer ficar lá na praia, quer curtir um tempo, eles precisam de férias, dá férias para eles. Não foi isso? Tem certeza? Ele chegou lá e falou para eles o quê? Libera o povo de Deus, porque eles vão ao deserto para adorar a Deus. Todas as vezes que ele ia até lá, o que ele falava? A mesma coisa. Ele falava: Faraó, libera o povo, porque Deus está pedindo que eles vão até o deserto para adorá-lo. Faraó ficava pensando se ia liberar de acordo com cada praga, mas depois a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó e ele voltava atrás e tome praga. E foi assim, cada dia uma situação nova, cada período uma situação nova. Mas por que Deus já não fez assim, ó? Pronto, já está no deserto. Porque mais difícil do que tirar eles de lá, era mudar a consciência deles, era trazer eles de volta para as origens deles, caráter restaurado, entender quem é o Deus da vida deles, mudar tudo isso. E aí nós começamos a perceber que essa condição, né, de adorar, era tudo que eles precisavam para ter uma grande mudança nas suas vidas. Fala para o irmão do lado: você sabe o que você precisa? Para ter tudo que você possa precisar? Adoração a Deus. Simples, né? Não é simples? O que pode... Peraí, eu só tenho que adorar a Deus? Você tem que adorar a Deus. Pô, então eu já estou adorando. Não é fantasiar, é adorar. Porque falar que adora é algo frágil, né? Eu adoro a Deus quando eu entendo qual é o meu chamado, quando eu entendo quem eu sou, eu entendo quem Deus é, e a partir daquele momento eu começo a fazer tudo aquilo que Deus me orientou a fazer. Para eles aqui no caso, Deus deu a ordem do quê? Peraí, você vai passar por esse momento, vai exercer a fé. Vocês vão entrar no deserto. Deserto tem supermercado? Deserto tem um monte de gente morando? Então ia ter dificuldade, não ia? Mas a ordem de Deus para eles era o quê? Adorar. E eles vão para aquele lado, mas já vão assim, meio, isso não vai dar certo. Meio, peraí, o que eu vou fazer? A maior prova de adoração que nós podemos demonstrar para Deus é exercer o nosso chamado com fé, acreditando, realizando aquilo que Deus nos deu para fazer.
Se quando eles saíram, a palavra era: vocês vão lá e vão me adorar, o que eles tinham que fazer? E o que eles estavam fazendo? Reclamando, murmurando. Você percebe? Que Deus não tira a escada do lugar, somos nós que saímos da escada. Nós é que não entendemos o que Deus está querendo fazer, e começamos a achar que está faltando alguma coisa, que não está acontecendo o que deveria estar acontecendo. Mas por quê? Você já viu fé ser ativada, vamos dizer assim, quando você está cheio de dinheiro, um bom emprego, ótimo carro, ótima casa, você sai para tentar estabelecer uma manifestação de fé? Ou é quando você está sem dinheiro, tem que pagar a conta, aí entra a fé? Quando você está enfermo e o médico diz não tem cura, aí entra a fé? Quando alguém diz assim, essa empresa vai fechar e você está trabalhando lá, você não quer perder, aí entra a fé. Você começa a orar, ou seja, a fé, ela é ativada quando tudo não está muito bem, quando as coisas não estão bem, é ali que é ativada a fé, né? Porque a palavra diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Ou seja, eu vou esperar acontecer o que eu não tenho, então tem que ter dificuldade. Fala dificuldade. Será que alguém tem dificuldade aí? Alguém tem dificuldade? Não? Está tudo bem com vocês? Porque se houver dificuldade, é o momento certo de você ativar a sua fé. É o momento certo de você iniciar um posicionamento de adoração. É você começar a entender, se Deus te colocou, Ele te estabelece. Se Deus colocou aí a condição, mas apóstolo, você não sabe, eu perdi o emprego. Você tem duas opções, uma é reclamar, a outra é adorar. Qual que você costuma escolher? Reclamar, sim ou não? Meu amigo me traiu, já viu isso? Eu tinha um amigo, uma amiga, ele era uma pessoa tão boa, e de repente falou mal de mim, lá não sei aonde, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é, puxa vida, não quero mais falar com ninguém. Eu tenho que contar algo para você. Você está numa cidade chamada São Bernardo do Campo, conhece? São Bernardo do Campo tem mais de 800 mil habitantes. Quantos habitantes? Mais de 800 mil a essa altura. Eu vi esse número já há algum tempo atrás. Uma pessoa, duas, três, foram mal criadas com você, ou fizeram alguma coisa que te entristeceram, e de repente você diz, não falo com mais ninguém. Quer dizer que você não quer falar com os 790 e não sei quantos mil habitantes. Você percebe como nós somos intransigentes? Como a gente não presta atenção? Às vezes Deus está te liberando, te libertando, te dando uma graça, e você está querendo se agarrar no problema. Esse momento, eu acredito que eles tinham que atravessar, eles tinham que ir lá no deserto, eles tinham que se posicionar, mas o povo, né, não quer adorar. Hoje, uma das coisas mais difíceis é ministrar uma palavra que não seja simplesmente autoajuda. Porque quando você está ministrando autoajuda, o pessoal está aí, glória a Deus, aleluia, isso que é Deus, hein? Fala mesmo, Jeová, não sei o que. Quando você fala assim, chegou a hora de você corrigir a sua vida e receber a manifestação de Deus, acabou. Você viu? Teve 3 aleluia, aleluia, acabou. Porque fala a verdade, irmão, onde está confrontar, ser confrontado, você não entendeu ainda. Deus não precisa de nada seu, Ele só quer a sua adoração. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer os seus bens, Ele não quer a sua grande sabedoria, Ele não quer, não, Ele só quer a sua adoração. Para ser adorador precisa ser rico? Para ser adorador precisa ter 5 faculdades? Você percebeu? O que Ele está te pedindo é algo que qualquer um faz. Até levantou um crente aí. Qualquer um faz.
Porque nós estamos perdendo a convicção e a nossa visão daquilo que Deus é na nossa vida. Nós estamos não enxergando o que Ele tem para falar conosco. Quando os israelitas já estavam andando pelo deserto, o Senhor começou a perceber, é hora de começar a mexer com eles, é hora de começar a confrontá-los. Por quê? Porque eles não estavam adorando, porque eles não estavam entendendo o que é que era para eles fazerem. Então o Senhor começou o treinamento com eles para amadurecimento, crescimento, realização e posse das suas promessas. Por quê? Porque novos degraus estavam esperando por eles. Então era necessário mudar, moldar, estabelecer. No livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias e não acharam água. E eles ficaram muito indignados, né? Deus estava iniciando o processo da transformação, para ver como é que eles reagiam. Se você de repente precisa de algo, existe alguém que é poderoso, que pode te ajudar, você vai procurar essa pessoa ou não? Pois é, eles não procuravam, eles não olhavam para isso. Então chegaram às águas de Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque era amarga. Por isso chamou-se o seu nome Mara. O povo murmurou contra Moisés. Deus chamou o povo para quê mesmo? Para adorar. Mas aqui diz que o povo fez o quê? Mas Deus chamou o povo para quê? Mas o que o povo fez? Você começa a ver que tem uma certa comparação com os dias de hoje. Deus chamou cada um de nós para adorar, mas o que a gente mais vê as pessoas fazendo é reclamando. Está toda hora achando que, mas espera aí, tinha que ser diferente. Espera aí, Deus concebeu o ser humano com o estômago, sim ou não? Com pulmões. Para que Ele fez isso? Para deixar o povo passar fome? Então quer dizer que a comida, lembra dos lírios de campo, nunca fizeram nada tão especial, mas diz que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Lembra que fala dos pássaros, que eles não cultivaram nada, mas eles comem todos os dias e nunca falta nada para eles? Vocês não são mais importantes do que o lírio que seca e joga-se fora, ou o pássaro que está por aí, ninguém sabe o nome dele direito? Deus tem algo especial com a tua vida, irmão. Deus tem algo especial com a tua família. Mas a base disso tudo é você entender quem é Deus para você. Quem é Deus na sua vida? Nós reclamamos, nós queremos que alguém faça alguma coisa, mas esquecemos que tudo já está preparado por Deus. Esse é o problema. A escada já está posta, os degraus já estão estabelecidos, e a adoração é o que me leva a subir degraus na presença de Deus, que me fortalece nessa jornada, nessa caminhada. E as pessoas ficam paradas. Deus não estava falando para eles assim: olha, vocês vão ter que se sacrificar. Não, Ele está dizendo: vocês vão ter que me adorar. 3 dias depois eles estavam adorando? Não, eles estavam reclamando, eles estavam querendo aqui se levantar, né, de uma forma forte aí contra Moisés. Aí Moisés faz diferente, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Espera aí, naquele momento, o que Deus queria é que eles entendessem assim: a água é amarga, mas foi Deus que guardou para nós. Porque você imagina no meio do deserto, você encontrar, vamos falar, uma lagoa, uma fonte de água. Você acha que não ia ter um monte de beduíno, um monte de gente lá já cuidando? Você não ia nem chegar perto, mas como a água era ruim, ninguém queria. Então ninguém queria, a fonte estava disponível, a lagoa lá estava disponível, ninguém queria. Aí Moisés faz o contrário, ao invés de ficar reclamando, ele vai falar com Deus.
E quando ele fala com Deus, Deus fala: está vendo aquele pedaço de madeira que está ali, aquele pedaço de árvore que está ali? Você vai jogar ela na água. Ele pode tomar que Moisés recebeu uma orientação da parte de Deus. E ele, pela fé, obedeceu. Eu disse para você agora há pouco que toda vez que a gente obedece a Deus, estabelecendo a nossa fé, nós estamos adorando a Deus. Por isso que Moisés, a cada passo dele, havia um estabelecimento de adoração. Porque tem gente que pensa que a adoração é só quando toca música. Adoração é só quando dança. Adoração é só quando você dá uma oferta. Não, a maior adoração que pode existir é a sua obediência em fé ao Senhor. A maior obediência que pode existir. Porque dinheiro alguém pode ter mais, alguém pode ter menos, alguém pode não ter. Mas a obediência todos podemos ter. Todos podemos fazer. Todos podemos mostrar a Deus o quanto Ele é importante na nossa vida. E aí eles vão lá e conseguem tomar água. Na dificuldade, Deus se apresenta, estabelecendo um relacionamento para nos ensinar e nos fortalecer, para sermos usados em um posicionamento de fé junto a Ele. Se a gente entendesse isso, sabe os problemas que a gente tem em casa? Sabe a dificuldade do trabalho? Sabe o relacionamento marido e esposa? Sabe, de repente, filho e pai e tal? A gente ia aprender a glorificar Deus por aquilo que Ele nos deu. Senhor, mas você não conhece meu marido é terrível. Terrível é o teu Deus. Terrível é o teu Deus. Diz que a palavra dele é como uma marreta que esmiuça a penha, ou um martelo que quebra a pedra. Então quando eu adoro a Deus, Senhor, tu me desse esse marido, então eu te agradeço, porque foi o que o Senhor me deu, e eu sei que o Senhor nunca me daria uma porcaria, nunca. O Senhor me deu, é coisa boa, vai dar certo, vai mudar, você já viu diamante bruto? Diamante bruto vale muito? Não, vale quase nada. Mas depois que ele é lapidado, você já pensou nisso? Ele lá começa a ser lapidado, e ele tem que ser bem lapidado, porque se os pontos estiverem perfeitos, o valor dele vai crescendo cada vez mais. E nós muitas vezes preferimos reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar do filho, reclamar da filha, reclamar do cachorro, reclamar do gato, reclamar do passarinho, reclamar do vizinho, reclamar de tudo. E nós temos que começar a lembrar que nós somos adoradores. O Senhor realmente merece a nossa adoração. Então tudo que Ele me deu é bom. Mas o apóstolo tem problema. Tem? Então faz que nem com as águas de Mara. O que Ele mandou colocar nas águas de Mara? O quê? Não entendi, o quê? Eu vou falar que nem vocês agora. Só tem mudo na igreja? Ele mandou colocar o quê? A madeira. O tempo passou e Deus nos mostra que ainda há razão para adoração. Por quê? Porque um dia você estava perdido, você ia para o inferno. Aí um dia Jesus vai e se estabelece na madeira. E aí Ele derrama o seu sangue naquela madeira. E aí nós sabemos que aquela cruz teve uma função: sacrifício vicário, sacrifício de transformação. Então toda vez que eu começo a pensar, as águas estão amargas, a situação está difícil, não vou conseguir, lembra, pega o lenho, pega a madeira e joga nessa água amarga, pega lá a cruz e joga lá no meio da sua vida. Lembra da salvação, da restauração, da transformação que o sangue de Jesus trouxe através da cruz. Agora você vai ficar reclamando? Você vai ficar reclamando, não vai resolver nada. Aliás, você vai ficar mais cego do que antes, porque a cruz nos mostra o caminho da realização. Ou seja, ela não tira a escada, ela não desfaz a escada. A escada o Senhor deixou e continua existindo, para nós subirmos degrau por degrau, vencer todos os dias. Ele diz no versículo 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, fizer o que? Reto, diante dos seus olhos, diante dos seus
olhos, inclinados os teus ouvidos e aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades, porém sobre ti. Por quê? Porque ele fala que ele pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te... Peraí, Deus está disponibilizando, está declarando: eu sou o Senhor que te sara. Ei, por que você está procurando a tua cura em tantos lugares? Por que você está procurando a tua cura em qualquer pessoa, em qualquer situação, que o próprio Deus diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te restaura, eu sou o Senhor que te abençoa, eu sou o Senhor que te libera, eu sou o Senhor que prospera a tua empresa, eu sou o Senhor que abre a porta de emprego, eu sou o Senhor que te leva à realização e à vitória, eu sou o Senhor da sua vida. Abrir o seu coração para isso. Um relacionamento saudável com Deus sempre trará prosperidade, saúde, autoridade para grandes vitórias. É interessante que os ensinamentos de Deus, depois de uma lição, sempre vem com refrigério. Deus sempre dava alguma coisa para eles fazerem, mas na sequência o Senhor declarava. Lembra quando Ló bagunçou os coretos lá com Abraão? Logo depois ele falou: olha para até onde você enxergar, para o Oriente, Ocidente, Norte, Sul e tal. Deu para ele já uma resposta: tudo isso vai ser seu. É um hábito de Deus. Olha o que fala no 27 aqui: então vieram a Elim, cidade de Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali se acamparam juntos das águas. Eles aprenderam lá que a água era amarga, mas que colocando lá, obedecendo, sendo fiel a Deus, adorando a Deus com seu comportamento, as águas ficaram boas. Agora eles saem no caminho deles aqui, eles encontram quantas fontes? Quantas fontes falou? 12 fontes. E ele fala mais, 70 palmeiras. Quando ele fala palmeira, a gente está acostumado a ver as palmeiras aqui, nossa, comum, a gente pensa só na sombra, né? Mas lá, como é que chama aquela fruta? Tâmara. Lá, a tâmara é o que a palmeira entrega. Eu não sei se você já viu a tâmara, mas ela contém nela muito açúcar, muita energia, vamos dizer assim. Agora, aquele povo que estava no deserto, sem muita alimentação, sem muita condição, a tâmara para eles era o quê? Tudo que eles precisavam. Era o mel que eles precisavam. E de repente você fala assim: poxa, é tão engraçado que tem 12 fontes, mas tem 70 palmeiras. Você começa a entender que a tua adoração provoca algo maior da parte de Deus. Eles tiveram que caçar? Não, estava no caminho. Eles tiveram que fazer novamente, colocar o lenho, alguma coisa? Não, estava pronto. É isso que a adoração traz para a sua vida. Traz coisas prontas, traz realização, traz prosperidade, traz saúde, traz realização em todas as áreas. Isso precisa entrar no nosso coração. Essa posição na nossa pequenina visão, né? Seria tão simples. Poxa, Deus entregar logo Canaã e parar com isso. Ele fala: não, eu preciso treinar eles para que eles possam subir os degraus. Eu não posso simplesmente empurrá-los. Eu não sei se você lembra, mas quando Jacó estava ali embaixo, naquele lugar, ele viu a escada? Viu. Ele viu os anjos subindo e descendo? Viu. Ele fez ali até a sua oferta, derramou lá na pedra o seu azeite? É verdade. Mas naquela hora Deus não fez ele rico, Deus não deu para ele a prosperidade que era promessa para o seu pai, né? Para os seus pais. Ele não fez isso. Ele deixou ele ir até o tio Labão e passar lá 20 anos. O quê? Se preparando, aprendendo a adorar a Deus, para que quando ele voltasse transformado. E quando ele sai muito rico, preparado. E o irmão dele que ia matar ele já não mata mais, e ele estabelece as 12 tribos de Israel.
Quando você olha para isso, você entende por que a dificuldade vem. Não é para te derrubar, mas é para te fazer aprender a ser vencedor, ser maior, ser mais forte, estar preparado, fazer coisas tremendas, exercer a sua fé e receber a sua vitória. Você foi chamado para isso, para adorar a Deus, para exercer a sua fé, e não para reclamar, não para achar problemas. Deus não queria apenas que eles subissem o degrau na escada, só um degrau. Ele queria que eles estivessem preparados para coisas muito maiores, né? Agora pensa comigo, será que eu estou preparado? Pensa aí, será que você está preparado? Quem sabe, né? Será que eles se lembravam da razão pela qual Deus estava retirando eles do Egito? Ou eles começaram novamente a reclamar ao invés de adorar, né? É muito claro, Moisés orientar eles, foi orientado, mas se comportar é outra coisa. Será que aquele povo estava conseguindo assimilar aquilo que Deus estava tentando mostrar para eles? Ou será que eles estavam lá achando assim, puxa, era melhor ter ficado lá no Egito, lá era melhor para a gente, porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Já haviam atravessado o mar, já haviam sido protegidos contra os egípcios, já haviam visto a transformação das águas de Mara, já haviam achado as 12 fontes, 70 palmeiras. Nessa hora, eu imagino assim, já tinha lastro, já sabiam. Quem aqui já teve algum milagre na sua vida? Então você já sabe, você já sabe que Deus faz milagres, você já sabe que Deus pode todas as coisas, já sabe que a promessa dele não é momentânea nem passageira. Isso precisa estar em você. Na adoração você ora a Deus, na adoração você não murmura, na adoração você não abre espaço para o pecado, na adoração você confia e se entrega a Deus pela fé. Na adoração é assim que a gente age, é dessa maneira que a gente se compromete. Deus permite a ferida para nos conhecer, mas Ele sara a ferida para nos socorrer, para nos dar a condição, premiando assim o seu comportamento de fé. Vem a dificuldade? Vem. Eu perdi o emprego, o senhor não sabe como é difícil, eu perdi o emprego e tal. E você fez o quê? Eu até brinquei de manhã. Quando a pessoa perde o emprego, a primeira coisa que ela faz é pensar, agora eu vou descansar. Sim ou não? Você já viu alguém falar assim, perdi o emprego, agora eu vou adorar. Agora eu trabalhava 8 horas por dia, eu vou ter tempo de ler a Bíblia, de orar, de me posicionar com Deus, agora eu vou me melhorar. Já viu isso aí alguma vez? Pois é. A primeira coisa que acontece, a pessoa quer descansar, ou então a pessoa quer reclamar. Não, veja bem, eu fui dizimista, eu era um cara fiel, como isso aconteceu comigo? Sabe por que aconteceu com você? Porque Deus queria que você subisse mais degraus, por isso Ele te empurrou para fora daquele lugar, porque Ele tem lugares muito melhores para você entrar, Ele tem coisas maiores para te acrescentar. Só que de repente a gente fica tão preso, que parece que a gente não sabe nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, a gente está retido naquilo, e parece que só sobra ali sofrimento. Deus quer fazer você sofrer? Deus quer te mostrar caminhos novos, quer te dar novas realizações, quer abrir para você uma nova estrutura. Mas a palavra de Deus é interessante, ela fala, buscai a Deus e as demais coisas, só vai chegar as demais coisas, quando eu buscar a Deus e a justiça dEle, ou seja, quando eu adorar a Deus, quando eu me comportar como um adorador, aí todo o restante das coisas vão chegar na minha vida. Mas será que eu me disponibilizo a isso? Eu já vi pessoas que de repente, eu vou fazer um concurso no Banco do Brasil. O que você está fazendo? Eu estou estudando 5 horas por dia. Não, eu vou entrar na faculdade. Medicina, difícil, cara, medicina é difícil. Então eu estou estudando das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Eu já vi algum crente falando assim, eu quero ver Deus abrir uma empresa para mim, ou fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero conhecer pelo menos a vontade de Deus, por isso eu estou orando 5 horas por dia. Silêncio, né? Silêncio dos mortos. Né?
Mas não é verdade? A gente, se mandarem você ficar numa fila, vai abrir um concurso público agora, R$4.000 por mês, tá bom? Tá bom não? Tá bom, R$6.000 por mês. Tá bom agora? Tá. Só que vai lá em São Bernardo, vai ter uma fila assim de mais ou menos uns 300 metros. Você tem que chegar lá às 4 da manhã. Você vai ou não vai? Já estou. Né? Você vai? Eu já estou lá. Né? Aí você vai ficar lá. Mas é uma vaga só. Você já pensou? Deve ter lá umas 2, 3 mil pessoas esperando. Mas só tem uma vaga. E eu vou. Aí eu falo para você assim: adorar a Deus dói? Mas você consegue ficar de pé na fila das 4 da manhã até 3 da tarde para poder... Você consegue ficar em jejum, não por opção, mas porque se sair perde a vaga, e aí você não come. Você vê a pessoa cruzando a perna, que foi? Não aguento mais vontade de fazer pipi, eu vou morrer. Mas não sai da fila, que vai perder o lugar. Aí você vai agora falar assim: nós vamos entrar aqui no processo de oração, nós vamos orar agora, então vou chegar aqui às 4 da manhã, vamos orar assim, assim, assim. A pessoa fala: você pensa que eu não tenho o que fazer? Cara, e outra coisa, vai dar lanche? Vai dar lanche? Tem banheiro perto, tem as coisas perto. E aí? Esses somos nós, o ser humano. É assim. Se alguém vender para você uma ideia bonita, você vai. Você sofre, você aguenta. Mas quando fala assim: adora o teu Deus, que Ele tem tudo que você precisa. Aí você fica assim: mas precisa disso? Você viu? O irmão deu um glória a Deus agora há pouco, bem forte, não deu? Tenho certeza que já teve uns 10 que pensaram: esse homem é louco. Precisa disso, seu Geraldo? Você precisa disso, Geraldo? Ele não para. Mas por que ele não para? Porque ele não está preocupado se você acha ou não acha. Ele adora, não você, ele adora a Deus. Por isso ele não está nem aí se você... Ele gritou muito alto, ele está falando, gritando em Ré maior. Não, foi em Dó, não, foi em Mi. Não. Não importa. Eu estou dando meu glória para Deus. Eu estou, de repente, obedecendo a vontade de Deus. E é isso que tem que entrar no nosso coração. Aquele povo estava cativo. Saíram lá do Egito, mas não conseguiam adorar a Deus. Qualquer coisa eles já queriam matar o coitado Moisés. Já mais adiante eles tentam apedrejar Moisés. Aí você fala assim: que situação? Moisés não era Deus. Moisés era apenas o mordomo de Deus, que estava ali para dar a eles as direções, as diretrizes. Mas é mais fácil atacar Moisés, porque Moisés não vai dar nenhuma resposta. Versículo 1 do capítulo 16 fala assim: partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Fala a verdade. Eles acharam que eles estavam na Disneylândia, lá não. Eles eram o quê? Escravos. Quer dizer que eles estavam dizendo assim: não, quem dera a gente morresse lá, porque lá a gente comia à vontade, lá tinha carne a dar com pau, lá tinha pão até cansar. É mentira, irmão. Eles eram escravos, eles tinham toda uma restrição. Lembra quando eles estavam fazendo os tijolos? Tinha que fazer uma quantidade diária. Quando os caras atingiam a quantidade, eles subiam a quantidade. Se você procurar nos livros de história, você vai descobrir isso. Toda vez que eles punham lá uma meta, quando chegava na meta, eles aumentavam 10%, 15% aumenta. Se eles estão fazendo é porque está fácil, então vamos empurrar mais. Agora eles colocam aqui como: quem dera tivesse morrido lá, a gente estava lá perto da panela de carne, do pão. Sabe que eu lembro disso quando eu olho para essas coisas?
as pessoas que ficam tentando comparar a vida deles hoje com o passado. Não, quando eu era do mundo, não faltava nada. Quando eu era do mundo, né, Fabinho? Quando eu era do mundo não faltava nada. Nem o cacetete da rota, nem o tiro do polícia, nem o chute, não faltava nada. Não é assim? Você começa a ver a verdade e fala assim, não tem nada de verdade naquilo. Tem sofrimento, tem angústia, tem opressão. Eu contei até de manhã que a bispa um dia ela me ministrou, porque a bispa é boa para ministrar. Só cuidado com a cabeça que dói, né? Mas eu cheguei lá, porque sempre vai ter um membro que desgasta o pastor, né? Eu falo, Deus permite isso porque Deus está querendo melhorar o perfil do pastor. Então, para melhorar o perfil do pastor, ele tem que ter um membro que vai falar bobagem para ele, que vai pressioná-lo, que vai, sabe, não fazer nada, mas querer cobrar tudo. E aí eu fiquei muito indignado, porque as palavras foram realmente pesadas. Eu falei assim, a vontade que dá é largar esse negócio, voltar a trabalhar, porque lá eu tinha um cargo, eu tinha um salário bom, eu tinha uma estrutura, eu tinha isso, eu tinha paz. Ela falou, opa, senta aqui, gatão. Eu falei, ela não me chama de gatão, tem alguma coisa errada. E aí ela falou assim, então vou te lembrar, lembra quando você ficou doente lá em Porto Alegre, por tanta indignação, tanta, né, da provocação, você teve que defender uma situação, ficou lá uma semana inteira, tomando remédio, porque você estava mal, não conseguia nem sair do hotel. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a situação atual, esquecer a anterior, o passado eu vou deixar no passado. Por quê? Porque eu vi que eu estava simplesmente, sabe aquele orgulho ferido? Alguém me magoou, faz o biquinho aí, eu te magoou, eu estava assim, ela foi e já deu logo na junta, né, pá, está aqui, essa é a verdade. Você sempre lutou, sempre sofreu, e o que está acontecendo não é nada perto daquilo que você já aguentou por aí. Então, menos. Engole o choro e volta. Aí eu já voltei dizendo, eu te amo para a pessoa, você é maravilhoso. Porque eu lembrei, peraí, existe um Deus. E a minha parte é agradecer tudo que Deus faz, porque quando eu adoro a Deus, eu obedeço. Ele me colocou para ser o quê? Pastor. E se ele me colocou para ser pastor e alguma coisa nesse sentido acontece, o que quer dizer? Continua, meu amigo. Tem um caminho para você trilhar. Vai trabalhando e vai dando glória a Deus. Vai bendizendo o nome do Senhor. Por quê? Porque tudo isso está te habilitando para coisas maiores. Sabe, os degraus não fugiram lá, a escada está lá do lado. Ele fala, não olha para as pessoas, olha para a escada, olha para Deus e adora, vai subindo, vai andando, vai caminhando, vai passando. Isso precisa entrar no seu coração, porque a pessoa perde emprego, pronto, já desanima. De repente tem um amigo lá que falou bobagem, desanima. Eu lembro do Felipe, pastor Felipe, né, que abandonou eu e a mãe dele, né, safado. E quando ele estava lá morando num apartamento, nós chegamos lá, apartamento bonitinho, alugado, pai está assim, aí bacana tal. Aí a mãe dele falou para ele assim, filho, não é melhor você procurar um lugarzinho, mesmo que você é pequeno, você comprar? Não, mãe, está tudo ótimo, está bom do jeito que está, minha mulher está grávida, então tal. Quando a mulher dele estava lá pelo 7º mês, acho que era, aí chegou uma carta, porque é um condomínio todo de aluguel, né? Chegou a carta, nós precisamos do apartamento, porque nós vamos reformar o prédio inteiro, e justamente o seu apartamento é o que tem a central dos canos que sobe para todo o prédio, então é o primeiro que tem que sair. Aí eu falei, filho, isso não existe, vai lá conversar. E ele foi lá e o cara falou para ele assim, está no contrato, se um dia a gente precisar, a gente avisa, e você tem logo 2 semanas para sair. A mulher, 7 meses, ele não tinha uma outra casa para ir, parte dos móveis da cozinha, essas coisas lá, já vem na casa, já é uma coisa hábito deles. E agora, como é que muda? Como é que acha? Aí entra o profético. A mãe dele fala, você vai comprar uma casa. Ele falou, mãe, você não entendeu, não dá nem tempo, nem que eu quisesse falar, mas Deus quer.
Comece a adorar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele está te tirando de lá para te dar algo melhor. Não, mãe, você não está entendendo, rapaz. Aí vem o lado mãe, né? Engole o choro. Está entendendo não? Vá. É o envio da mãe. Vá. Aí ele foi. O sogro era contra, não sei quem era contra. De repente aparece uma casa do nada, rapidamente aquela coisa toda. E quando ele vem, mãe, apareceu um negócio aí. Vai adorando ao Senhor, vai dando glória. Naquele período, ele arrumou a casa. Ele mesmo pintou a casa inteira, que nunca fez isso na vida. Ele mesmo limpou o quintal, cortou a grama. Ele mesmo, que nunca fez na vida. Nunca consegui fazer ele tirar um copo da mesa. Chegou lá, fez um monte de coisa. E aí falou: mãe, Deus é bom. Falei: você não sabia disso não, né? Não sabia não. É só adorar, irmão. Quando o neném nasceu, já estava na casa pintada, arrumada, tudo certinho. E aí você fala: o que aconteceu? A escada, ela não sai de lá. Quem sai é você. Quando você adora, você enxerga tudo que Deus tem de bom para você. E aí você vai subindo os degraus da realização, da prosperidade, da cura, da transformação, da paz no lar. Você vai subindo os degraus, por quê? Porque agora você está adorando, você está na dimensão sobrenatural de Deus. Precisa ver isso para o seu coração. É esse negócio de olhar para o passado e achar que, olha, era melhor, é mentira. Toda vez que você tem um carro, que você tem alguma coisa, pode ver, você compra um carro, nossa, esse carro é o melhor que tem, passa lá uns 6 meses, nem isso, às vezes 3 meses, você já entra no carro e nem percebe que você está naquele carro. Você fala: nossa, era o carro. Agora é o carro normal, porque você começa a fazer daquilo algo costumeiro. Vai subindo os degraus, você vai subir alto, mas não vai perceber que você já atingiu um limite totalmente diferente daquele que você esperava. Você já tentou subir a escada olhando para baixo? O que vai acontecer? Tombo na certa. Tombo na certa. Porque quando você está olhando para baixo, você perde o equilíbrio. Nunca faça isso. Adore e vá subindo. Adore e vá glorificando. Adore e vá bendizendo. Mas para onde você vai olhar? Quando Deus falou com Abraão, ele ficou assim: Abraão, olha a areia do mar e tenta contar. Aí ele falou: espera aí, essa daqui não foi muito boa, porque vou dar uma melhor para ele. Olha para o céu e tenta contar as... Aí complicou, porque diz que todas as estrelas do céu estão enumeradas por Deus. Agora, se tem bastante estrela no céu, que diz que tem milhões, quantas pessoas tem na terra? Mas eu vou mais fundo. Ele diz que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ou na cabeça de cada um de nós. Piorou, né, irmão? Porque eu não sei quantos fios de cabelo tem uma mulher? Zilhão. Tem tanto cabelo que cai um monte lá no banheiro quando eu pentei, no outro dia está tudo de novo na cabeça dela. É ou não é? Você fala assim: não é possível, né? Cai e volta, parece que volta, cresce de novo. E Deus não perde a conta. Ele não perde a conta, ele continua dizendo que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da pessoa. Isso nós começamos a entender, que o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele, a determinação dele, o poder dele, já está preparado para você. Você só precisa se conectar. E como é que eu me conecto com Deus? Adorando a Deus. Adorando a Deus, não é reclamando, não é murmurando. Fala: eu não vou murmurar, eu vou adorar. Amém? Dá uma de profeta agora, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não vai murmurar, você vai adorar, vai exercer a sua fé, e a escada está posta para você. Sobe os degraus que são seus. É fácil.
Eles recebiam os milagres, mas era recorrente a eles a reclamação, e eles ficavam periodicamente reclamando e não olhando para Deus. E é uma coisa assim, difícil. Deus estava tentando ensiná-los que a murmuração não seria a resposta certa para o suprimento das suas necessidades. Mas é interessante. Era para levar quantos dias para atravessar e chegar a Canaã? 40 dias. Quantos dias? 40. Mas quanto tempo levou? 40. Mas quantos dias eram? 40. E quanto tempo levou? 40. Dá para quantificar isso? Era para ser 40 dias, levou 40 anos. Por quê? Porque o povo perdeu a visão da adoração e entrou na visão da murmuração. Não, apóstolo, sim, querido. Chega um dia que Deus olha e chama lá o Moisés. Moisés, vem cá. Moisés falou: pois não, senhor, qual é o barato? Seguinte, pois não, senhor. Aí falou assim: você vai pegar um príncipe de cada tribo, 12 príncipes, e vai enviar eles, e eles vão até lá, olhar do alto, Canaã e toda aquela região, e eles vão ver que a terra que eu prometi a eles é uma terra que mana leite e mel, é uma terra próspera, uma terra boa. Manda eles checarem isso. E eles foram, saíram de lá com todas as coisas lá, as suas maletinhas, sacola, mochila, e foram embora. Chegaram lá, eles falaram: uau, a terra é boa mesmo, tem água, tem os frutos enormes, até trouxeram lá uva colocada no cacho lá, colocada numa vara, trouxeram uma porção de coisas que eles viram que era boa lá. Mas quando eles estavam olhando tudo, eles viram que lá moravam pessoas grandes, eles chamaram de gigantes, pessoas que moravam na terra. E aí eles declaram que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, mas eles estavam dizendo isso olhando para si mesmo. Aí eles voltam, e quando eles vão lá para dar notícia, o povo está todo esperando, todo mundo querendo saber: e aí, mano, como é que é lá? A terra é boa, as coisas são, né, legais, tal, tem comida, tem isso, tem aquilo. E o pessoal fala: olha, realmente é boa. Mas 10 deles fizeram o quê? Infamaram a terra. 10 deles, ao invés de adorar, eles entraram na murmuração. E aí eles começam a dizer assim: não dá, nós não podemos, nós vamos morrer na mão deles, nós não podemos entrar nessa terra. Mas 2 deles, Caleb e Josué, fazem o contrário. Eles falam assim: para com isso, rasgam a roupa deles em sinal de rendição a Deus, e ao invés de murmurar também, eles começam a adorar a Deus. O que eles falam? Eles começam a fazer a declaração deles: se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós pegaremos o inimigo e comeremos ele como se come o pão. Tipo, nós estamos aqui debaixo do poderio de Deus, e nós podemos vencer sim, porque o Senhor nos trouxe até aqui, vai nos dar a vitória. E eles começam a contender, e aí Deus fala assim: peraí, ainda não chegou a hora, porque na murmuração não há prosperidade, não há vitória, não há realização. Então nós vamos ter que esperar mais. É aí que chega nos 40 anos, e aqueles 12 espias, e quem era da tribo deles, que ouviram e aceitaram, não entraram na terra. Por quê? Porque não mereceram. O que eles fizeram? Perderam a visão da escada. Mas a escada não estava lá? Estava. Como você pode dizer isso? Josué e Caleb entraram. Quer dizer o quê? Quem tem adoração no seu coração, tem uma visão aberta para todas as promessas de Deus. Quem não tem realmente adoração no seu coração, perde a visão das coisas que Deus preparou. E aí ele entra na murmuração. Porque a escada não existe? Não, porque ele não enxerga. Porque na mesma posição, aí Josué e Caleb assumiram essa condição. Quando ele sai depois dos 40 anos, e ele, próprio Josué, é aquele que leva o povo até a terra de Canaã, coloca eles na terra.
E aí você fala assim, puxa vida, saíram do Egito com uma promessa. Qual era a orientação? Libera o meu povo, né, para ir ao deserto, para que eles possam me adorar. Eles foram e não adoraram. Eles foram e ficaram toda hora murmurando. Passava um tempo, conseguia alguma coisa, já voltava para a murmuração. Agora é a sua vez de pregar para a pessoa que está perto de você. Vira para ele e fala, e você, meu irmão? Está na adoração ou na murmuração? O que ele respondeu? Cada um, né, avalia aí como achar melhor. Eis que farei. Ele fala, peraí, o pessoal começou a ficar tão preocupado com a comida, que lá no versículo 4 fala assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Dá para entender? Ó, vai chover pão no céu lá, né? O Gil vai trabalhar lá no céu, vai mandar pão para baixo, tá bom, Gil? Todo dia você manda. Chega lá, já derrama pão para todo mundo. Só que ele fez uma colocação. Era o pão para o dia. E no dia seguinte, você pega de novo. Mas se eu quiser guardar, o que acontece? Apodrece, estraga. Por que Deus estava fazendo isso? Exatamente para começar a tratar o caráter dele, né? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Por isso o Senhor não falou assim, ó, vai cair pão aí, pega o que vocês quiserem, amanhã cai mais, vai ficar caindo pão e pronto. Não, vou dar para vocês por porção, e todo dia você vai ter motivo para se alegrar comigo. Então, segunda-feira, vamos usar segunda-feira, porque era no 7º dia, mas vamos falar assim, segunda-feira você vai cair o pão, segunda-feira, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado. Sábado não, vamos falar, falando grosseiramente, está errado, é o 7º dia, mas vamos pensar, naquele último dia, na sexta-feira, vai cair dobrado, você pode pegar mais. Mas aí no dia seguinte vai estragar? Não vai estragar, somente daquele dia não estraga. Mas por que não estraga? Porque aquele dia seguinte era dia de adoração a Deus. Olha como Deus é tremendo, irmão. Ele manda você adorar Ele, mas Ele não fala assim, ó, se vira, hein, pega lá, negão, se deu mal, hein, vai e faz. Não, Ele prospera a sua vida para que não te falte nada, para que você possa adorá-lo. Você consegue entrar nessa dimensão? Será que isso fala no seu coração? Porque muita gente não consegue ter prosperidade, porque ele tenta, eu vou guardar dinheiro, nunca dá certo. Eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Deus fala assim, não, Pai nosso diz o quê? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia. Deus não está dizendo assim, você só vai ser bom se você souber guardar bastante. Não, eu vou te dar todo dia, mas quando você me adorar, eu vou te dar mais ainda, eu vou te manter nessa posição. Agora o que eu não quero perder é a adoração, ou seja, você vai ter que abrir um espaço para adorar a Deus, você vai ter que abrir um espaço para adorar a Deus, e a prosperidade de Deus vai te alcançar. Ele falou, pega na segunda e coma, pega na terça e coma, pega na quarta e coma, pega na quinta e coma. Tinha geladeira naquela época? Não tinha. Tinha de repente micro-ondas? Não tinha, né? Essas coisas aí não tinham. Então, peraí, já que não tinha nada disso, ele falou, todo dia você vai até o quintal e come, pega lá o que quer, leva, come, pode assar, cozinhar, fazer o que você quiser lá, mas está lá, é do dia a dia. Mas quando chegar na sexta-feira, você pega mais, porque o sábado você não vai trabalhar, o sábado você não vai ter dificuldade, no sábado você vai adorar ao Senhor, você vai se entregar ao Senhor, você vai valorizar tudo que Deus está fazendo por você. Mas e depois, passava o sábado, o próximo dia lá o domingo, vamos dizer, tinha de novo? Tinha.
Na segunda de novo, na terça de novo, na quarta de novo, na quinta de novo, na sexta você pegava o dobro, aí sábado você ficava adorando, aí de novo, vinha, e não faltava. Coisa louca, quer dizer que Deus é provisão, que a tua adoração provoca a provisão de Deus na sua vida. Mas e a murmuração? A murmuração é o que o pessoal tentou fazer logo no começo, a desobediência. Tem logo no primeiro que eles falam lá, que o pessoal pegou um monte de coisa e tentou guardar. O que aconteceu no dia seguinte? Tudo podrinho, cheio de bichinho. E aí? Falta de fé, de confiança em Deus, de agradar o coração de Deus, obedecendo a voz de comando dele. Deus tem a provisão que você precisa, e Ele quer derramar essa provisão na sua vida, mas ela só tem liberdade de chegar a você, quando você realmente adorar a Deus, quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, sabendo que tem um horário que é dele, é pronto, acabou a história, não tem conversa, isso aqui é de Deus. Eu posso mudar o horário se eu precisar? Pode, mas você fala, eu vou adorar a Deus, eu não vou deixar de adorar a Deus, eu vou orar para Ele, eu vou jejuar, ou eu vou ler Bíblia, mas eu vou estar numa intimidade com Deus. Para quê? Para conhecer mais e mais de todas as promessas que Deus tem feito. Isso é importante. O Debash Nahaishai Cantarabás, o próprio Deus proveria este povo para que não tivesse desculpas, exatamente aquelas que nós ouvimos nos dias de hoje. As desculpas de hoje. Eu não tenho tempo, é que eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar, né? Eu estou doente. Você reparou isso? As desculpas vão um pouco além disso aqui, mas é mais ou menos isso. Para que aquele povo não tivesse esse tipo de desculpa, ele falou, vocês vão comer, mas quando chegar no último dia, vocês vão fazer nada, vão ficar totalmente na presença de Deus, vão ficar na intimidade com o Senhor, para que o pessoal comece a entender que Deus é provedor. Diga, Deus é provedor, Ele tem o melhor para a minha vida. Agora, será que eu estou preparado? Pergunta para você mesmo, será que eu estou preparado? Será que eu consigo entender essa manifestação? Que os novos degraus já estão prontos para mim, e que eu preciso estar pronto para tomar posse? A minha visão espiritual precisa ser aberta, eu preciso enxergar tudo que Deus está me dando, como Ele está me direcionando, o que Ele está fazendo. Não é interessante? Josué e Caleb ficaram fiéis. Josué foi escolhido para dirigir o povo. Moisés já estava terminando o expediente dele, aí passou para Josué, e Josué foi vencendo situações. Só de reis ele venceu 31 reis, 31, vamos dizer, falando em linguagem de hoje, 31 países. Meu irmão, você começa a ver o que a adoração traz, o que a sua obediência manifesta. Deus tem o melhor para colocar na nossa vida, mas nós vamos precisar entender quem é Deus e seguir o critério dele e não o nosso. A ferramenta que Deus nos deu chama-se adoração. Fala, adoração, não murmuração, adoração, né? Que não pode ser, né? Adoração não dá para ser com murmuração, não dá para ser com desobediência, não dá para ser com falta de fé, não dá para ser desacreditando das promessas de Deus, se levantando contra o seu orientador, quebrando os princípios dos ensinamentos da Bíblia. Não dá. A adoração não encaixa com isso. Não existe um adorador que é mais ou menos, meia boca, não existe isso. Ou é ou não é. Ou ele coloca a vida dele no altar de Deus, né? Ele vai lá em Gálatas 5, do 16 em diante, e ele aprende a separar aquilo que é da carne daquilo que é do Espírito. Ele aprende ali está escrito. Então ele aprende o que ele deve fazer ou não. O treinamento foi longo, demorou, porque os israelitas estavam cumprindo o propósito para que foram libertos. Eles só alcançaram, só atingiram, cada um dominando a sua cidade, quando eles entenderam, tem que adorar. Sem adoração, sem honra, sem fé estabelecida, sem exercer a fé, não vai acontecer. Amém, amado?